Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo. Eu vou estar dando sequência aí, né, esse assunto aí de circuitos envolvendo aí elementos armazenadores de energia, né, como o indutor e capacitor. Eu vou trazer aqui mais uma solução aí do livro do David Johnson, né, de Fundamentos de Circuitos. Dessa vez a gente vai estar aí calculando, né, um termo que a gente ainda não, nos vídeos anteriores ainda não tinha mostrado, que na verdade a taxa de variação aí da corrente, né, no indutor imediatamente após a chave ser aberta, né. Então o que se pede aí no exercício é o seguinte, né. Ele diz que a tensão V, né, ou seja, essa tensão V aqui num tempo em 0 menos, né, ou seja, antes da chave ser aberta, né, entenda que esse circuito aqui ele permaneceu por um determinado tempo com a chave fechada, e momentos antes de abrir a chave, né, a tensão nos terminais aqui do resistor, né, essa tensão V que já é definida aqui, era de 2,5 volts, né. E aí o problema pede o seguinte, calcule a corrente I, né, essa corrente aqui no indutor no tempo 0 mais, e a taxa de variação dessa corrente, né, no tempo 0 mais, né. Então o estudo nosso, né, que vamos fazer aqui, né, baseando também nos raciocínios já passados, vamos analisar os dois momentos, né. Vamos conhecer o valor da corrente, né, no indutor quando ele estava no seu regime de estado permanente, né, momentos antes da chave ser aberta, e depois nós vamos calcular e ver esse valor dessa corrente no momento em que a chave é aberta. Vamos lá então. Então para fazer isso, né, como eu venho dito, é interessante você redesenhar o circuito para cada momento em que você está analisando, né? Então aqui no primeiro momento vamos analisar o circuito com a chave fechada, né, que é o instante t igual a 0 menos, ok? Então aqui analisando aí o circuito, né, antes da chave ser aberta, né, quando a chave estava na condição de regime permanente, temos essa configuração aqui. Como o problema, né, ele atingiu o seu estado permanente, então podemos entender, né, como já foi dito aí em alguns vídeos que eu já gravei, né, que o indutor, quando ele está no seu estado permanente, ou seja, quando ele armazena, né, chega ao seu máximo de energia armazenada na forma de campo magnético, ele pode ser, no caso de uma aplicação aí num circuito de corrente contínua, o indutor ele pode se assemelhar, né, ou na verdade ele assume um comportamento como de uma chave fechada, né. Então está aqui representado aqui uma chavezinha fechada para representar aí esse indutor carregado, né. E no caso aqui o problema, ele diz que a tensão V de 0 menos é igual a 2,5 volts. Então o que isso quer dizer? Que já no primeiro momento a tensão aqui no 5 volts, né? Então temos aqui 2,5 volts aqui nesse resistor aqui de 500 ohms, né? Isso é um dado do problema, tá? E agora nessa configuração aqui, o que é que nós podemos observar, né? Temos aqui um circuito com duas fontes independentes, né? Uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Como aqui o indutor ele está no seu regime de estado permanente, ele se comporta como uma chave fechada, então eu tenho aqui um ramo que não oferecerá nenhum tipo de resistência à passagem da corrente elétrica. Então eu igualo, né, esse potencial aqui, né, que a gente tomou como referência aqui 0, esse referencial 0 também vai ser referencial 0 aqui. O que isso quer dizer? Que essa fonte de tensão está em paralelo com esse resistor, e que esse resistor aqui ele está em paralelo com esse resistor e com essa fonte aqui de corrente. Então são as análises preliminares para a gente começar a tomar algumas ações para calcular o que se pede, porque na verdade o que se está interessado aqui é a corrente I, e essa corrente I ela é devida
ela vê que ela está numa dividindo aqui essa malha com essa malha aqui. Então essa corrente I vai ser o resultado, né, da interação entre a corrente dessa malha devido à fonte de tensão, e aqui vai ter uma outra corrente que é devido aí também à contribuição da fonte de corrente aqui. Então nós vamos fazer esses dois cálculos e determinar o valor da corrente I e assim calcular o restante, ok? Então, admitindo um sentido de corrente aqui para essa malha, eu tenho aqui, que eu vou chamar aqui, vou botar aqui de corrente I1. Eu vou admitir aqui uma corrente nessa malha, que eu vou chamar aqui de I2. Os sentidos aqui é arbitrário, tá? Então você pode admitir aí qualquer forma que você julgar melhor. No final isso não vai alterar, né? O que muda só talvez é o sinal, né, da resposta para indicar que os sentidos que você adotou foram errados. Então, baseando-se aí nesse sentido que foram arbitrados, a corrente I, né, ou seja, a corrente I de 0-, corrente I de 0- será igual a corrente I1 de 0- mais a corrente I2 de 0-. Então eu tenho que descobrir quem são essas correntes I1 e I2. Como nós vimos aqui, né, o indutor está carregado, mas aqui tem um curto, né? Então essa fonte de tensão vai estar em paralelo com esse resistor. Então eu tenho uma tensão de 10 volts em cima de um resistor de 1 kΩ. Então a minha corrente I1 de 0- vai ser 10 volts dividido pelo resistor de 1K. Isso quer dizer que I1, esse 10 é a terceira aqui, né, ele pode ser aqui, vindo aqui para o numerador, ele vai ficar com expoente negativo. Então fica 10 a menos 3, que 10 a menos 3 é igual a 10 miliamperes. Então temos aqui, né, a corrente I1. A corrente I2, então aqui, né, nós calculamos a corrente I1, né, definimos aí o seu valor. Agora vamos calcular a corrente I2, né? Veja que a corrente I2, né, ela vai estar passando aqui por esse resistor de 500 ohms, né, que é justamente a corrente que está fluindo aqui também pelo resistor, pelo indutor, né, por esse ramo aqui do indutor, em conjunto com a corrente I1 aqui, né. Então eu tenho uma corrente I2 aqui, né. Quando chega aqui eu tenho uma corrente I, que vai ser resultado, né, como já mostramos ali, da soma dessas duas correntes aqui. O problema, né, ele já define um valor de tensão sobre o resistor de 500 ohms, né, que ele diz que a tensão nesse instante em t igual a 0- é de 2,5 volts. Então, como eu já tenho o valor da tensão e tenho o valor da resistência, então o valor de I2, né, pode ser calculado, né, aplicando aí a lei de Ohm, que é igual a tensão, né, que é definida lá pelo problema, de 2,5 volts, dividido por 500. Isso aqui, né, fazer que I1 e 2, né, seja igual a 5 miliamperes. Eu já estou colocando aqui na unidade, né, em submúltiplos do ampere, porque o valor é pequeno, tá, pessoal? Se vocês verificassem aqui, né, por exemplo,
2,5 é o mesmo que 25 vezes 10 a menos 1, né? E aqui eu tenho 5 vezes 10 a segunda, né? Se eu passar para o numerador, então eu vou ter 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2. Então vai dar 10 a menos 3, né? 25 dividido por 5 dá 5. Então daria 5 vezes 10 a menos 3. Então eu já coloquei aqui direto 5 mA. E aí, lá da expressão, né? Como nós queremos, na verdade, o I, né? Nós não estamos interessados aqui em saber quem é I1 nem I2. A gente quer saber quem é I. Então o I de 0 menos será igual a soma de I1 de 0 menos mais I2 de 0 menos, que é igual a 10 mais 5, né? Isso aqui em miliampere. Aí agora, né? Sabemos que o I de 0 menos será igual a 15 miliamperes. Então isso aqui é o nosso I de 0 menos. Porém o que se pede no problema é o I de 0 mais, né? Então, no momento em que a chave aqui ela for aberta, né, que é justamente o tempo, né, que nós iremos, é um novo estágio de análise do circuito, né, que quando a chave aqui abre, imediatamente após a chave abrir, né, o momento que iremos analisar o que está se pedindo aqui, que é o tempo t igual a 0 mais. Então, mais uma vez, né, vamos redesenhar o circuito. Só que agora percebe que como eu abro a chave aqui, essa fonte de tensão e esse resistor não vai fazer mais parte do restante do circuito. Então eu vou redesenhar o circuito apenas com a parte que vai permanecer, beleza? Então agora, né, analisando o circuito aí, né, em t igual a 0 mais, para obter o que o problema está pedindo, né, que é a corrente I de 0 mais. Então nós já podemos já de imediato definir esse valor de corrente I 0 mais. Como? Sabemos, né, que o indutor ele não admite uma variação abrupta de corrente, né? Então se no instante imediatamente antes da chave ser aberta o indutor já havia sido carregado com uma corrente, momentos após a chave ser aberta, essa corrente ela vai permanecer, né, essa energia, né, que já existia na forma de campo magnético no indutor vai permanecer por um determinado tempo, né? Então imediatamente após a chave ser aberta, essa energia ela se mantém. Então podemos aqui dizer que I 0 mais será igual a I 0 menos, que é igual ao valor que a gente já calculou ali, que é 15 miliamperes. Ok? Então já temos um valor já atendemos o valor solicitado aí pelo problema. Veja que não precisamos nem fazer cálculo, né? Só foi só uma análise comportamental aí do indutor. Agora, né? Agora é que a gente vai pensar um pouquinho. Ele está pedindo aqui a taxa de variação da corrente no tempo t igual a 0 mais. Então ele quer o DI de t, o que o problema está querendo, de 0 mais. Como que calculamos isso, né? Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas o sistema é corrente contínua, a derivada de um termo constante é zero, então vai ser zero. Não necessariamente. Como que podemos definir isso, né? Qual é a definição matemática em que a gente possa, né, encontrar esse termo aqui relacionado ao indutor? É só lembrarmos lá, né, da teoria que a tensão dos terminais do indutor é igual a L, que é a indutância, vezes a taxa de variação da corrente que atravessa o indutor. Logo, eu posso dizer aqui que a taxa de variação da corrente será igual
né, fazendo uma manipulação matemática, posso dizer que é igual a tensão no indutor naquele momento, né, dividido pela indutância. Então, a minha taxa de variação da corrente vai estar relacionada à tensão no indutor num determinado tempo, que eu estou analisando, dividido pela indutância. Como ele está querendo a taxa de variação da corrente no tempo T0+, então eu tenho que conhecer a tensão nos terminais do indutor em T0+, para poder definir aí o que está se pedindo, ok? Então aí nós vamos fazer o seguinte. Veja que agora, né, eu já não posso considerar mais aquele valor de tensão nos terminais desse resistor como fizemos no circuito anterior, na análise anterior. Por quê? Ali o problema está dizendo que aquele valor de tensão era a tensão que estava sobre os terminais do resistor no tempo t igual a 0 menos, né? Então aqui eu desconheço o valor desse V, tá? Só para não induzir ao erro, né? E como é que eu calculo esse a tensão VL de 0+, né? A tensão VL de 0+ é a tensão, né, aqui nos terminais do indutor, né? Respeitando aqui o sentido da corrente, né, que já foi definido. Então eu vou ter aqui um mais menos, né? E aqui é o meu VL no indutor, né? Como que calculamos isso, né? Se nós observarmos a tensão no indutor, né, a gente pode calcular ela fazendo a equação da malha, dessa malha aqui, né? E para fazermos a equação dessa malha, para saber o valor dessa tensão aqui, podemos aplicar o seguinte, né? Veja que a corrente aqui, né, nesse ramo aqui, né, no instante t igual a 0+, é 15 mA, né? Então eu tenho 15 mA aqui, né, no indutor, nesse ramo aqui do indutor, tá? 15 mA. E é a mesma corrente que vai estar aqui, ó, né, circulando, né? Essa corrente ela vai fazer isso, esse movimento aqui, né, circular. E aqui eu tenho, chegando nesse nó, uma corrente de 10 mA, né? Então eu tenho uma corrente aqui, que é o meu IL, desculpa, né? Meu I de 0+. Eu tenho aqui uma corrente que é devida aqui a minha fonte de corrente, eu vou chamar aqui de IS. E eu tenho aqui, obviamente, uma corrente. Eu vou adotar esse sentido aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de I3. Vou chamar de 1. Tá? O índice aqui não importa, né? Você pode... Só para não confundir, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou chamar aqui de I3, né? Porque eu já usei o I2, o 1 e o I2, então vou chamar aqui de I3. Então, fazendo isso, eu vou ter aqui uma tensão que vai ter essa polaridade aqui, que eu vou chamar aqui de V1, ok? Essa corrente I3, se nós fizermos aí a equação do nó, né, a equação do nó nesse ponto, perceba que a corrente S ela está chegando aqui no nó e está se dividindo aqui, né, em I3 e I. Então I3 vai ser o que? Fazendo aquela análise aplicando a lei dos nós, vamos ter o seguinte, né? Considerando que as correntes que estão saindo do nó são positivas, as correntes que estão entrando seja negativa, então eu tenho aqui I de 0+, mais I3 de 0+, menos IS. Isso é igual a 0. Como eu quero I3, né, eu vou só simplificar e botar só I3, tá? Mas entendendo que isso é I3 de 0+.
I3 vai ser igual a IS menos I, que é igual IS vale 10, I vale 15. Então I3 é igual a menos 5. Isso aqui é em miliampere, tá? 5 miliampere. Agora vamos fazer aí a análise aplicar a lei de Kirchhoff, né, para as tensões na malha. Como nós já temos o valor da corrente I3, será já possível calcular a tensão essa tensão V1. Fazendo aí a equação da malha, então temos aqui, né, VL de 0 mais, V de 0 mais, menos V1 de 0 mais igual a 0. Como eu quero VL, né, VL de 0 mais é igual a V1 de 0 mais menos V de 0 mais. Vou botar aqui só VL, tá? Só para não ficar escrevendo muita coisa. Então aqui V1 será o resistor aqui de 500 ohms, né, multiplicado pela corrente I3. Então temos aqui 500 vezes a corrente I3, que é menos 5 vezes 10 a menos 3. Menos a tensão V. A tensão V aqui é a corrente I vezes o resistor ali de 500 ohms. Então aqui eu vou ter 500 vezes 15 mais 10 a menos 3. Então VL de 0 mais, né, será igual. Então fazendo essa conta aqui, resulta que a VL de 0 mais é igual a menos 10 volts. Com esse resultado, podemos aqui dizer, né, que a taxa de variação da corrente em T0 mais é igual a tensão no indutor no tempo T0 mais dividido pela indutância. Como a tensão T0 mais em T0 mais é igual a menos 10 volts e a indutância é igual a meio Henry, então como aqui é uma divisão temos ali uma divisão de fração, né? Então temos que a taxa de variação da corrente no tempo T igual a 0 mais é igual a menos 20 amperes por segundo. Então tá aí a nossa resposta aí para o que está se pedindo. Então espero ter ajudado vocês aí no entendimento dessa resolução. Se ficou alguma dúvida, né, deixe aí nos comentários. Caso você tenha gostado aí das explicações, também comentem aí, né, pode deixar suas críticas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe aí com os colegas, né, que tem interesse aí também nesse assunto, né, e acompanhe nosso canal aí, que eu vou estar postando mais vídeos, né, sobre esse tema aí, e outros também, né, eu tenho outros vídeos aí no meu canal. Então, um forte abraço e até uma próxima.